Gravado por Rogério Maciel. O Sermão do Diabo. 1893, setembro. Nem sempre respondo por papéis velhos, mas aqui está um que parece autêntico, e se o não é, vale pelo texto, que é substancial. É um pedaço do Evangelho do Diabo, justamente um sermão da montanha, à maneira de São Mateus. Não se apavorem as almas católicas. Já Santo Agostinho dizia que a Igreja do Diabo imita a Igreja de Deus. Daí a semelhança entre os dois evangelhos. Lá vai o do diabo. Primeiro. E vendo o diabo a grande multidão de povo, subiu a um monte, por nome Corcovado, e depois de se ter sentado, vieram a ele os seus discípulos. Segundo. E ele, abrindo a boca, ensinou dizendo as palavras seguintes. Terceiro. Bem-aventurados aqueles que embaçam, porque eles não serão embaçados. Quarto. Bem-aventurados os afoitos, porque eles possuirão a terra. Quinto. Bem-aventurados os limpos das algibeiras, porque eles andarão mais leves. Sexto. Bem-aventurados os que nascem finos, porque eles morrerão grossos. Sétimo. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e disserem todo o mal, por meu respeito. Oitavo. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é copioso na terra. Nono. Vós sois o sal do money market. E se o sal perder a força, com que outra coisa se há de salgar? Décimo. Vós sois a luz do mundo. Não se põe uma vela acesa debaixo de um chapéu, pois assim se perdem o chapéu e a vela. 11. Não julgueis que vim destruir as obras imperfeitas, mas refazer as desfeitas. 12. Não acrediteis em sociedades arrebentadas. Em verdade vos digo que todas se consertam, e se não for com remendo da mesma cor, será com remendo de outra cor. 13. Ouvistes que foi dito aos homens: amai-vos uns aos outros. Pois eu digo-vos: comei-vos uns aos outros, melhor é comer que ser comido, o lombo alheio é muito mais nutritivo que o próprio. 14. Também foi dito aos homens: não matareis a vosso irmão, nem a vosso inimigo, para que não sejais castigados. Eu digo-vos que não é preciso matar a vosso irmão para ganhardes o reino da terra. Basta arrancar-lhe a última camisa. 15. Assim, se estiveres fazendo as tuas contas, e te lembrar que teu irmão anda meio desconfiado de ti, interrompe as contas, sai de casa, vai ao encontro de teu irmão na rua, restitui-lhe a confiança e tira-lhe o que ele ainda levar consigo. 16. Igualmente ouvistes que foi dito aos homens: não jurareis falso, mas cumpri ao Senhor os teus juramentos. 17. Eu, porém, vos digo que não jureis nunca a verdade, porque a verdade nua e crua, além de indecente, é dura de roer. Mas jurai sempre e a propósito de tudo, porque os homens foram feitos para crer antes nos que juram falso, do que nos que não juram nada. Se disseres que o sol acabou, todos acenderão velas. 18.
Não façais as vossas obras diante de pessoas que possam ir contá-lo à polícia. 19. Quando, pois, quiserdes tapar um buraco, entendei-vos com algum sujeito hábil, que faça 13 de 5 e 5. 20. Não queirais guardar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traços consomem, e onde os ladrões os tiram e levam. 21. Mas remetei os vossos tesouros para algum banco de Londres, onde a ferrugem nem a traços consomem, nem os ladrões os roubam, e onde ireis vê-los no dia do juízo. 22. Não vos fieis uns nos outros. Em verdade vos digo que cada um de vós é capaz de comer o seu vizinho, e boa cara não quer dizer bom negócio. 23. Vendei gato por lebre, e concessões ordinárias por excelentes, a fim de que a terra se não despovoe das lebres, nem as más concessões pereçam nas vossas mãos. 24. Não queirais julgar para que não sejais julgados. Não examineis os papéis do próximo para que ele não examine os vossos, e não resulte irem os dois para a cadeia, quando é melhor não ir nenhum. 25. Não tenhais medo às assembléias de acionistas, e afagai-as de preferência às simples comissões, porque as comissões amam a vanglória e as assembléias as boas palavras. 26. As porcentagens são as primeiras flores do capital. Cortai-as logo, para que as outras flores brotem mais viçosas e lindas. 27. Não deis conta das contas passadas, porque passadas são as contas contadas e perpétuas as contas que se não contam. 28. Deixai falar os acionistas prognósticos. Uma vez aliviados, assinam de boa vontade. 29. Podeis excepcionalmente amar a um homem que vos arranjou um bom negócio, mas não até o ponto de o não deixar com as cartas na mão, se jogardes juntos. 30. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado ao homem sábio, que edificou sobre a rocha e resistiu aos ventos. Ao contrário do homem sem consideração, que edificou sobre a areia e fica a ver navios. Aqui acaba o manuscrito que me foi trazido pelo próprio diabo, ou alguém por ele. Mas eu creio que era o próprio. Alto, magro, barbícula ao queixo, ar de Mefistófeles. Fiz-lhe uma cruz com os dedos e ele sumiu-se. Apesar de tudo, não respondo pelo papel, nem pelas doutrinas, nem pelos erros de cópia. Fim da seção 14. Gravado por Rogério Maciel.